Shalom, galera! Um abraço a todos aí que fazem parte da Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade, o Israel de Deus dos últimos dias, né? E você aí que caiu de paraquedas nesse canal e que quer ajudar o Caipira, senta o dedo no like e compartilha, porque o conteúdo que nós divulgamos aqui é para elevação, né, do seu espírito e conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá! Aquela mesma lenga-lenga de sempre, que sempre, né, a gente encontra na internet, que eu repito aqui no meu canal, de que falar da Igreja Adventista da Ibope. Mas ao mesmo tempo, assim, certas coisas que eu escuto e vejo em debates, que ao meu ver eu estou percebendo que em muitos casos, se não tiver uma pessoa ponderada, educada e realmente com o Espírito Santo participando desse tipo de programa ou podcast, vai causar mais confusão do que elucidar e trazer gente para realmente buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? Mas assim, tem pessoas que não têm o devido preparo, tanto teologicamente como no comportamento de uma educação adequada, né? Não quero dizer o que o Mocelinho aí, que é o bola da vez agora, que direto está falando do adventismo, seja mal educado, mas é o que dá a entender em muitos, né, vídeos que ele e outros por aí postam, né? Já vou dar uma resposta ao Martinez, né, que o adventista é sim diferente das demais igrejas, pela sua obediência ao assim diz o Senhor e por entender que devemos convencer pelo exemplo, né? Não adianta eu cobrar do meu filho para que ele não beba, né, uma bebida alcoólica, se ele me vê eu bebendo, né? Eu tenho que ser o exemplo para ele. Mas fora isso, tem um texto da palavra de Deus que eu gostaria de ler para vocês, que está lá no livro de Deuteronômio, né, capítulo 29, verso 29, que é um texto bem conhecido aí, você pode grifar na sua Bíblia, que diz assim, vou ler aqui na corrigida fiel: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que se cumpra toda a palavra desta lei. Olha, primeiro que eu quero dizer é que muitos do que dizem da Igreja Adventista, né, ou dizem por desconhecimento ou realmente por maldade de intelectual e de caráter de querer distorcer aquilo que a igreja ensina, né? E o mundo apologético cristão vai bater sempre na mesma tecla. É o sábado, aí tem resposta sobre o sábado, vai para Ellen White, tem resposta sobre o Ellen White, vai para alimentos proibidos biblicamente, tem resposta, e aí fica naquela roda giratória, né? Aí já visto o podcast aí do Rodrigo Silva aí com o César Cavalcante, que quando o Rodrigo Silva ia explanar, né, de uma maneira lúcida e bem ponderada a pergunta que lhe foi feita, o cara tesourava ele no meio e partia para outra. Então acaba que meio que se tornando vicioso esse ciclo, né? E muitas pessoas que não têm o interesse de se aprofundar realmente no que está escrito, né, principalmente no que a Igreja Adventista ensina através da Bíblia, e como corpo doutrinário é passado por seus membros, as doutrinas, né, das 28 crenças, ninguém quer saber de buscar lá, e vão virando aí papagaio de pirata e apelando, né, para a consciência do povo, e estão mais espalhando do que ajuntando pessoa para o reino de Deus, né? É um desfavor ao evangelho, que como adventista nós consideramos que somos o povo mensageiro do último dia, né, que prega o evangelho eterno. E a diferença entre muitos, como diz aí Martinez, de evangélicos e adventistas, é o que está dito lá em Malaquias 3, né, 17. Nos últimos dias vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem prega a verdade e quem não prega. E está bem claro hoje, né, que nós temos a Bíblia, como diz Paulo, como um todo, né, o Antigo e o Novo Testamento, e não porção dela e sair ensinando
besteiras aí heréticas de que, por exemplo, a cruz tenha purificado animais impuros, né? Sendo que o objetivo, a redenção do sangue, é libertar o ser humano, que é o que cometeu o pecado, né? E coisas a mais, o sábado foi abolido, toda a lei foi abolida, né? Principalmente assim, aquilo que me confronta na Bíblia, eu ponho na conta de Cristo que ele se vira lá. Então as coisas não funcionam bem por aí, né? E no que diz Ellen White a respeito da palavra de Deus, sempre bem ponderada nos seus escritos a posição dela, de que a Bíblia é a norma de fé e prática e que nos últimos dias Deus teria um povo sobre a terra que teria a Bíblia, né, e somente a Bíblia, né, como seu estandarte. E infelizmente o inimigo planta o que consegue na cabeça de muitos, né? Porque não está fácil nos últimos dias viver na contramão do mundo e de acordo com assim diz o Senhor. E como aqui está doendo, né? Muitos decidem apelar, né, e participar do lado sombrio das trevas propagando mentiras, né? Mas como a gente sabe, né, logo logo tudo estará às claras, porque o que está encoberto que pertence ao Senhor, ele trará a luz, né? Trará a luz, né? Provérbios 4:18, né? A vereda do justo é como luz da aurora, né? Vai brilhando até chegar à plena claridade do dia. Né? Que Deus possa te abençoar e que você, que não é adventista também, possa deixar o like e buscar, né, na fonte aquilo que é necessário para sanar as suas dúvidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.